foi a decisão para a seleção brasileira do campeonato feminino. Criou-se um fuzuê, como se o futebol feminino fosse visto toda hora, apoiado toda hora. Não tem apoio nenhum, ninguém acompanha nada, ninguém está nem aí com o futebol feminino. E de repente resolveram fazer um fuzuê e até responsabilizar o pessoal mais do que era possível. Quase deu. Elas foram longe demais, muito além do que elas têm de retorno quando estão trabalhando por aqui. Vamos ver como é que foi. Como não dá para cobrar da Marta, da Formiga, da Cristiane, que estão aí sozinhas batalhando faz tempo, resolveram cobrar do Vadão. Tá uma onda enorme contra o Vadão. O Brasil não tem time, não tem estrutura. As meninas são as mesmas desde 2000 e não sei o quê, desde 2004. Aí elas passam da primeira fase, que já não era para passar. Engrossa com a França, vai para a prorrogação, quase ganha. Estão enchendo o saco do Vadão. Ou seja, não muda nunca, né? É sempre uma coisa. Dá a impressão que agora vai ter... Eu quero ver se essas pessoas que estão enchendo o saco do Vadão, se elas vão assistir jogos. Ô Flávio, agora, e outra coisa, a seleção francesa tem um trabalho de continuidade de muitos anos. Claro. A nossa seleção, o futebol feminino no Brasil, como você falou, ele não tem divulgação, não tem apoio. As meninas jogam quase que de vez em quando, ou de vez em nunca. Quer dizer, quando chega na seleção brasileira, a pegada é outra. E outra, a média de idade da seleção francesa é muito abaixo da seleção brasileira. A seleção francesa... Isso, e tava jogando em casa, conta né? muito, pô. Não, e a seleção francesa, metade da seleção é tudo do Lyon, foi campeão. Que foi tetracampeão da Europa. Eu vou passar um recado. Pois não, Paulinho, pode falar. O maior problema que eu vejo hoje, eu estive falando com a Adriana, que ela joga no Corinthians, estive falando com a Aline, que parou de jogar futebol agora, e eu fiz uma pergunta para elas. O condicionamento físico da brasileira. Nós vimos o jogo contra a Austrália, que o Brasil começou bem, mas no finalzinho perdeu. Perdeu, não tinha mais forças. Teve um jogo muito bom contra a Itália, jogou com a cabeça, jogou com inteligência. E agora, nesse jogo também, no finalzinho, nós vimos que elas perderam a força. Então, eu creio que no Brasil precisa começar a trabalhar essas garotas, mas também com a questão de fortalecê-las. Não é só dar o campo e joga. Não é só isso. Tem muita coisa a ser feita. Começar do zero, porque não fizeram nada. A Marta fez um desabafo hoje impressionante, nós vamos falar sobre isso. A Marta hoje fez um desabafo pedindo apoio, pedindo ajuda. Só que, como eu estou falando, como é tudo cascata, como o Brasil vive de aparência, dá a impressão que vai ter esse apoio. Em 2008, 11 anos, a Marta veio aqui e foi homenageada pelo Troféu Mesa Redonda. Vamos ver o que ela falou na hora que ela recebeu o prêmio. Espero que não só o futebol masculino tenha oportunidades aqui no Brasil, mas que o feminino também tenha. Porque todo mundo fala, mas ninguém faz nada, né? E a gente está sempre aí mostrando, está sempre chegando nas grandes finais, em todos os grandes campeonatos que a gente disputa, mesmo não tendo nada, já está mais do que na hora. Então, tem toda a razão, Marta. 11 anos. Não mudou nada. O apelo foi o mesmo. Sabe por quê, Flávio? O futebol feminino, em termos de negócio, não dá lucro para os clubes. Por isso que os clubes também, que é uma coisa errada, eu acho. Agora eles vão ser obrigados a fazer, exato. mas ainda assim vai fazer de qualquer Mesmo jeito. assim vão fazer porque são obrigados pela CBF. Isso. Os não, grandes. Comebol. Isso, os grandes clubes são obrigados. Por isso que eles têm futebol feminino. Para disputar a Libertadores. Eles não estão nem aí com futebol feminino. Nada. Não. Então, quer dizer, não pode encher a paciência. E aí a culpa é do Vadão? Não, absolutamente. Flávio, também tem uma entrevista logo após o final do jogo de hoje, uma entrevista da Marta. E ela também, ela chama a atenção das garotas As também. meninas estão chegando. Não é só o problema de tá competição. Falando, né? Não vai ter Formiga, Marta, Cristiane. Então é o problema que ela chama a atenção das garotas novas que vêm aí, para elas lutarem também e trabalharem para isso. Então há uma responsabilidade. Mas, Paulo, precisa ter um mínimo de Não, mas tudo bem, mas você ouvindo da Marta chamar a atenção das meninas é porque alguma coisa as meninas precisam se movimentar e fazer. A frase dela é a seguinte: treinar mais, a Marta falou. Chorar antes para rir depois, né? Isso que ela fala das meninas. Agora, mas tem que ser um trabalho de base, de divulgação também. Eu me lembro muito bem que o basquete era o segundo esporte no Brasil.
Quando foi feito um investimento no vôlei, começaram a mostrar os jogos de vôlei, o vôlei se tornou uma febre, se tornou uma paixão nacional. Quer dizer, é uma questão cultural, mas a partir do momento que você começa a exibir o futebol feminino com mais frequência, com mais compromisso. Não adianta nada só fazer um auê durante a Copa do Mundo. É o que eu tô falando. Gritar pelo Mas também, ufanismo. Celso, a mídia, ela não pode inventar uma situação. Não dá para Tem que dar o produto da base. Não, e Você também pensa- não querer pegar e trazer uma Copa do Mundo feminina no ano que vem Pensa pro numa Brasil. menina que não queira é que fazer tá um na teste no França, clube. não, que ninguém vai no estádio assim pra Toda lotar hora eu peço estádio. Vampeta, uma menina que quer fazer o teste. Não tem como América fazer. não tá lutando. Até o masculino, aqui é uma várzea. Um jogo, cada 3 mil jogadores que tentam fazer um teste não consegue. Não consegue fazer teste, é tudo esculhambado. CBF não dá estrutura nenhuma nem para fazer teste. É uma esculhambação. Não tem um projeto, não tem nada. Será que não tem nenhum garoto no Amazonas que podia jogar futebol? Acho Não que tem tem. nenhum garoto em Belém, não tem nenhum jogador em Tocantins? O Brasil inteiro Qual é a tem bom estrutura jogador. que o cara tem? Aí pega essas malas aí que se vendem, que vendem voto, dá dinheiro pros caras, os caras embolsam. Nós vimos o nível. Aquela mala que estava de presidente Coronel Nunes, uma besta quadrada, que foi presidente da CBF, o cara é lá do Pará. Que estrutura que esse cara dá pro futebol? Então não dá, gente. Não, Enquanto e- não tiver uma ideia, um trabalho, um projeto, nós não vamos a lugar nenhum. Filosofia. Você vê que o filho do Sarney é vice-presidente da CBF há milhões de anos. Pelos trabalhos E só olhar o maravilhosos. futebol do Maranhão como que é, né? Walter Feld, E o profundo conhecedor E do o futebol. Paulo Sérgio, por exemplo, que trabalhou tanto na Alemanha, sabe o que fez a Alemanha depois que perdeu a Copa de 2002? O trabalho que envolveu todas as divisões, um empenho para dar um reforço, um trabalho da base, para revelar jogadores já em A base no Brasil é 2006. muito mal trabalhada. Se você não tiver base, mas não é aqui, não. É no registro, o time lá do Gustavo. Cidade. Como é que é? Cidade de registro. Cidade de Registro. Cidade, né? O Isso. time, como é que chamava lá? O quê? O nome do meu time? Que eu jogava? Joguei em vários times. Joguei um time da minha família chamado Lusa, joguei no Variedades, no Viramania. Não, mas ali é tudo várzea, não Tudo tem várzea, estrutura isso. nenhuma. O cara você teve que sair para vir fazer teste aqui. Não tem. Tinha que ter uma basezinha para você, regional, para você revelar.